Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Sou Kênia, médium integrante do Grupo Anjos de Luz. Esta é a aula de desenvolvimento e estudos mediúnicos do Grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. E antes de dar início ao nosso estudo, quero convidar vocês a fazerem comigo o mantra do perdão, amor e gratidão do Grupo Anjos de Luz. O mantra nos conecta com o Criador. Caso queira, feche os olhos e repita comigo. Hoje me perdoo e neste momento perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito. Eu me amo, amo a todos. Sou grato, estou livre, todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. E agora vamos rezar juntos o decreto dos servidores da luz, pois cada um de nós é um servidor de Deus, luz maior a nos guiar. Fechem os olhos e me acompanhem. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibrem em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz, eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Bom, vamos entrar agora no tema da nossa aula de hoje, que é a cura pelo Espiritismo, né? E nós trouxemos um texto aqui, que está baseado no livro Mediunidade Sem Lágrimas, de Eliseu Rigonati. E também mais um autor que mais ao final a gente vai citar. Bom, o Espiritismo não faz milagres, unicamente descobriu algumas das leis que regem os fluidos e as aplica em benefício da humanidade sofredora. E o que é esse fluido? É um tipo de matéria extremamente rarefeita, imponderável, invisível, impalpável, que atua como um meio de transmissão de energia. As leis que já conhecemos em relação a isso são as seguintes: uma moléstia é causada por fluidos impuros que foram assimilados pelo organismo ou que se reproduziram nele, né? Se retirarmos de um doente os fluidos impuros, que o contaminam e, em lugar deles, colocarmos fluidos puros, a cura se realizará. Este é o fundamento da cura pelo Espiritismo. Um espírito conhecedor dos métodos, da espiritualidade pode injetar em um corpo doente um remédio em forma fluídica. Um espírito curador, para tratar de um doente, precisa de um médium que possua mediunidade curadora, do qual retira o fluido magnético que serve de veículo aos remédios fluídicos. A força que movimenta os fluidos é a força magnética, tanto mais forte quanto for maior a vontade do médium e a do espírito em realizarem a cura daquele doente. A vontade do médium, junto com a vontade do espírito curador, também não bastam, se não houver a vontade do doente para auxiliar nessa cura. A vontade do médium, aliada à vontade do espírito curador, condensam e dirigem o fluido curativo. O doente, pela sua vontade, pela sua fé, né, atrai para si a irradiação fluídico-magnética que o curará. Então, o que podemos ver aí é a importância, né, do envolvimento e da fé, da querência da pessoa em se curar,
né? Não basta que ela simplesmente entregue, né, para o espírito curador, para o médium, a tarefa. Existe uma coisa que é, tem que vir de dentro dela, a vontade de se curar, né? E aí ela vai receber o fluido, e esse fluido vai ter, então, um terreno fértil para agir e processar, né, o mecanismo da cura. É isso que está querendo dizer aqui. No caso de estar o doente impossibilitado de agir por vontade própria, por exemplo, uma criança, né, poderão substituí-la na fé e nas orações os seus familiares. O Espiritismo não cura todas as doenças. O êxito do tratamento espiritual depende da fé viva, alimentada pelo doente, ou seus familiares, e pelo médium. Muitas vezes a gente ouve dizer, né, e sabe de casos em que a pessoa está mal de saúde, né, às vezes até internada, numa situação grave, e os seus familiares, né, essa pessoa não tem condição de nem de pensar por ela mesma naquele momento, mas os seus familiares se envolverem, né, no processo de cura, de solicitação aos bons espíritos que auxiliem aquela situação, e a pessoa sair da gravidade e conseguir, né, se curar. Então, a importância também, nesses casos, da participação e da fé da família, né, dos familiares do paciente, né? Os focos que produzem os fluidos impuros, causadores das doenças, estão localizados no perispírito. Perispírito é o envoltório semimaterial, também chamado como corpo fluídico ou etérico. Nele se encontram todos os órgãos e estruturas biológicas necessários à vida no plano físico. Daí ser considerado modelador do corpo físico, ou seja, todos os nossos órgãos estão refletidos ou se refletem, né, no nosso corpo físico, por meio, né, estão no perispírito. Isso é uma coisa muito interessante. Então, quando a ação desses fluidos, né, envolvem o perispírito, eles já derramam, né, esses fluidos para o corpo físico também para se curar. O perispírito é um instrumento apropriado para o intercâmbio do ser físico com o ser espiritual, pois é através dele que há uma comunicação, né, entre essas partes. O mal, os vícios e as paixões inferiores produzem manchas em nosso perispírito. Dessas manchas se originam os focos de infecção que arruinarão nosso corpo nesta encarnação e também ou nas futuras que virão, né? O corpo físico, quando a parte espiritual leva, né, essas impressões para a próxima encarnação. Por isso, qualquer um de nós pode estar com seu perispírito manchado pelo péssimo modo de viver em encarnações passadas, ou pode manchá-lo agora, se não souber viver dignamente. Procurando-se a causa de uma moléstia e não a encontrando na vida presente, a origem estará, com certeza, em uma encarnação anterior. A condição essencial para que um doente mereça a cura espiritual é que se moralize, cuide do seu corpo, né? Cuide de si, se envolva é, no preceito da fé, né? E na prática do bem, adotando hábitos de higiene física e mental, procurando viver de acordo com os ensinamentos do Evangelho. O doente extingue em seu perispírito os focos de impurezas que arruinaram a saúde do corpo. Então, a importância, né, essa mudança de atitude, de caminho, para que a cura também se processe.
Todos os espíritos, encarnados e desencarnados, assimilam fluidos. Os fluidos que um espírito assimila guardam estreita relação com os pensamentos que habitualmente alimenta. Isso é muito importante, né? A gente pensar que nós sempre podemos mudar para melhor os nossos pensamentos, não só as nossas atitudes, mas também os nossos pensamentos, para que isso nos auxilie, né? Quando a gente precisar, né, desses tratamentos, os tratamentos que a gente faz em nível espiritual e também físicos, né, que a gente possa sempre estar pensando positivo, com bons pensamentos. Eu trouxe também para vocês algumas ideias é, sobre mediunidade curadora, é, que foram colocadas, que são colocadas por um autor que se chama Edivaldo Kulczewski. Então, ele diz que a mediunidade de cura é a capacidade possuída por certos médiums de curarem moléstias por si mesmos, provocando reações reparadoras de tecidos e órgãos do corpo humano, inclusive as oriundas de influências espirituais. Assim como existem médiuns que emitem fluidos próprios para a produção de efeitos físicos concretos, que são os ectoplasmas, né, que é a ectoplasmia, que a gente já ouviu falar com certeza, temos igualmente os médiuns que emitem fluidos que operam as reparações. Na essência, o fluido é sempre o mesmo, uma substância cósmica fundamental, mas suas propriedades e efeitos variam conforme a natureza da fonte geradora imediata, da vibração específica e, em muitos casos, como este de cura, por exemplo, do sentimento que precedeu o ato da emissão. Então, até o sentimento, né, do médium e do espírito curador, né, influencia no processo de cura e na emissão desses fluidos curadores, né? A diferença entre os dois fenômenos é que no primeiro caso, na ectoplasmia, o fluido é pesado, denso, próprio para a elaboração de formas ou produção de efeitos objetivos por condensação. Ao passo que no segundo, né, que são os fluidos de cura, esses fluidos eles são sutilizados, né, eles são sutis, radiantes, próprio para alterar condições vibratórias já existentes. Então, são manifestações físicas que têm a ver com ectoplasmia ou manifestações magnéticas, né, magnéticos, como nos processos de condições vibratórias, né, de fluidos que vão tratar por meio de vibrações, né, eletromagnéticas. Além do magnetismo próprio, o médium curador possui a aptidão de captar esses fluidos leves e benignos nas fontes energéticas da natureza, irradiando-os em seguida sobre o doente, revigorando órgãos, normalizando funções, destruindo placas e quistos fluídicos, produzidos tanto por autoobsessão como por influenciação direta. Então, esses problemas, esses quistos, essas manchas, essas placas podem ser provocadas por autoobsessão, a pessoa mesmo se auto-obsidia, né? E aí cria essas doenças, é, como diz aqui, nesses quistos, e, ou então por influenciação direta, quer dizer, por influência de manifestações espíritas, por exemplo, né? Ou negatividades, ou receber energias densas até de pessoas encarnadas também, né?
O médium se coloca em contato com essas fontes a orar e se concentrar, animado pelo desejo de fazer uma caridade. Como a lei do amor é a que preside todos os atos da vida espiritual superior, ele se coloca em condições de vibrar em consonância com todas as atividades universais da criação, encadeando forças de alto poder construtivo que vertem sobre ele e se transferem ao doente. Por sua vez, este se colocou na mesma sintonia vibratória por meio da sua fé ou da esperança. Os fluidos radiantes interpenetram o corpo físico, atingem o campo da vida celular, bombardeiam os átomos, elevam-lhes a vibração íntima e injetam nas células uma vitalidade mais intensa. Em consequência, acelera as trocas, assimilação ou eliminação, resultando em uma alteração benéfica que repara lesões ou equilibra funções no nosso corpo físico. Então, aqui a gente tem uma explicação assim mais, né, detalhada do que acontece, né, com a recepção desses fluidos magnéticos que são irradiados por meio, né, do trabalho do médium. Quando opera incorporado no médium, o espírito sempre é auxiliado por companheiros experimentados na mesma tarefa, que cooperam e ajudam no controle da intervenção cirúrgica, no diagnóstico seguro e rápido e no exame antecipado das anomalias dos enfermos a serem operados. Entidades experimentadas na ciência química transcendental preparam os fluidos anestesiantes e cicatrizantes, transferindo-os depois do mundo oculto para o cenário físico, através da materialização na forma líquida ou gasosa, conforme seja necessário. Então, são os fenômenos aí, né, de cura espiritual, que tem a ver com as cirurgias espirituais, que a gente sabe, né, que acontecem, em várias instituições aí, né, do meio espírita. E quais seriam, então, as condições fundamentais para a cura que esse autor coloca, né? Ele diz que é lícito buscar a cura, mas não se pode exigi-la, pois ela dependerá da atração e fixação dos fluidos curadores por parte daqueles que devem recebê-los. Então, de novo, a importância da participação da pessoa que está doente, né, para receber esses fluidos curadores. A cura se processa conforme nossa fé, merecimento ou necessidade. Quando uma pessoa tem merecimento, sua existência precisa continuar ou as tarefas a seu cargo exigem boa saúde, a cura poderá ocorrer em qualquer tempo e lugar, até mesmo sem intermediários. Aparentemente, porque a ajuda espiritual sempre haverá. No entanto, às vezes, o bem do doente está em continuar sofrendo aquela dor ou limitação que o ajusta e equilibra espiritualmente, o que nos faz pensar sempre, né, que a nossa prece não foi ouvida. Isso daqui é uma verdade, né? Que quando a pessoa não consegue a cura, né, ela pensa assim: ah, não, a minha prece não foi ouvida, o meu pedido não foi atendido. Mas às vezes é uma necessidade que a pessoa tem de passar por aquilo ali. Então, na verdade, ela vai receber uma bênção, né? Mas não vai ser curada, vamos dizer assim, né? Por conta da situação dela necessitar de estar daquela forma, né? É, também faz parte, né, da questão da cura, é, es- pela espiritualidade, pelo espiritismo, que é um fluido muito importante, que todos os médiuns, né, sabem, e todas as pessoas que se tratam,
utilizam, que é a água fluidificada. A água é uma molécula polar composta e é facilmente absorvida pelo nosso organismo. Todas as reações que acontecem no nosso organismo o são, né, em solução aquosa. E as proteínas, membranas, enzimas, as mitocôndrias e hormônios somente são funcionais na presença da água. Por isso, aproveitando-se de suas propriedades, é usada como agente do tratamento de fluidoterapia. Então, assim, a gente pensar, né, que a água, ela tem uma consonância com o nosso organismo, né? Por isso é tão importante a água fluidificada, porque ela vai realmente chegar lá dentro das nossas células, né? Vai fazer as nossas células respirarem melhor e assimilarem, os fluidos de cura que estão ali, né? Então, ela é um tratamento complementar, né? E, assim, primordial no processo de cura pelo Espiritismo. Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, no capítulo Oração e Cura, diz, né? Lembremo-nos de que lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma, que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. A cura só se dará em caso duradouro se corrigirmos nossas atuais condições materiais e espirituais. A verdadeira saúde e equilíbrio vem da paz que em espírito soubermos manter, onde, quando, como e com quem estivermos. Empenhemo-nos em curar males físicos, se possível, mas lembremos que o Espiritismo cura, sobretudo, as moléstias morais. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, né? Espero que tenham gostado e que seja útil, né? Esclarecedor em algum ponto, em algum momento para vocês, para todos nós, né? Agradeço a Deus, ao Cristo, à equipe médica do Grande Coração de Astéria, representada por Dr. Helmut, mentor do Grupo Anjos de Luz. E também a todos vocês. Uma boa noite e muita gratidão. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem.